E a gente vai falar um pouco sobre essa história, vamos ler, inclusive, essa história no Evangelho de Mateus, aqui nessa nossa conversa, tá? Eu quero começar aqui tentando estimular você a pensar sobre esse tempo natalino, né? Nesse tempo, nesse final de ano, as pessoas começam a se movimentar, o comércio começa a ficar bem agitado, bem movimentado, né? Tem toda ali uma abordagem, uma oferta, né, de presentes. As pessoas precisam comprar um presente para poder trocar esses presentes. E aí também movimentação na família. Vamos marcar nossa confraternização, vai ser na casa de quem? Né? Você vai levar o quê? Aí tem o famoso amigo secreto. Então, a gente se envolve intensamente com esse período do ano, né? E é interessante perceber que realmente é uma data importante, pelo menos para as pessoas que são, para as pessoas que da parte ocidental do planeta, né? Então a gente percebe isso muito mais forte na América do Norte, tem toda aquela questão das pessoas, como é que eu posso dizer, prepararem as suas casas, né? Fazerem aquela coisa, mudar ali, enfeitar tudo, árvore de Natal, aquela coisa toda, né? Então, assim, é um momento, assim, muito bacana, né? E aí, pessoal, nem precisa ser religioso para a gente gostar desse tempo, desse período do ano. Eu, pessoalmente, eu adoro quando chega, né? Primeiro porque a gente tem um recesso no trabalho. O meu recesso começa no dia 24 e tudo, e depois, né, a gente retorna só mais lá na frente, tá? Eu nem tanto. Algumas pessoas, né, não têm essa possibilidade, tá? Eu já fico assim, né? As pessoas, eu vou sair, vou voltar sei quando. Como eu trabalho no serviço de hospital, às vezes a gente fica até pensando assim, esse período é um período que geralmente os pacientes recebem mais alta, né? Olha só, interessante. É um período que os pacientes recebem, só que a gente não está percebendo isso. Enfim. Exato. E aí, pegando um pouquinho dessa ideia que a Lili começou a colocar, né? Também eu fiquei pensando que este Natal de 2021 é um Natal diferente de todos os outros que eu já vivi. Sabe? Pensa um pouquinho sobre este Natal, né? Na minha concepção, este Natal ele será diferente de todos os outros, porque a gente está saindo de um período de pandemia. Pois é. Entende? Então, assim, é inevitável o que aconteceu durante a pandemia afetar esse Natal agora, esse nosso Natal do ano de 2021, né? E aí, pessoal, pensando um pouco mais sobre isso, tá? Eu posso perceber, assim, pelo menos dois grupos de pessoas. Aquelas pessoas que estão indo para esse Natal agradecendo e aliviadas, né? De que estão, assim, porque estão saindo lentamente desse tempo difícil, isso. Tempo como é que eu posso dizer, de lockdown, de ficar em casa, de não poder sair, e quando sair tem que cumprir uma série de restrições, tem que usar máscara e tal. Então, de certa forma, a gente está entrando nesse Natal de 2021 aliviado, né? Puxa, a gente está conseguindo sair desse tempo difícil. Mas, por outro lado, existem aquelas pessoas que vão passar por esse Natal de um modo mais difícil, mais complicado, fazendo, inclusive, perguntas profundas sobre a vida, sobre o sentido da vida, né? Porque certas coisas aconteceram, tá? E eu imagino que essas pessoas fazendo essas perguntas, elas têm dificuldade de encontrar uma boa resposta para elas, sabe? Então elas estão se sentindo um pouco perdidas. Por quê? Porque no tempo de pandemia, principalmente, essas pessoas, elas perderam muita coisa. Perderam familiares, perderam amigos, pessoas queridas, próximas, perderam oportunidades. Eu conheço gente que tinha viagem marcada para viajar para outro país, para aproveitar, né, uma oportunidade de trabalho, um estágio de trabalho fora, e não pôde mais ir por conta da situação, né? Perderam um negócio, emprego,
faliram. Então, assim, eu acho que você concorda comigo, né? Tem pelo menos esses dois grupos de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que estão ali, vão passar por este Natal agradecidas, aliviadas, puxa, estamos saindo de um tempo difícil, e tem aquele outro grupo que realmente vai estar passando por esse Natal e vai estar, assim, num momento complicado, num momento de recuperação, eu diria. E aí, pessoal, o que dizer para essas pessoas do segundo grupo? Você já encontrou com essas pessoas recentemente? O que dizer para elas neste Natal? Sabe, é mais ou menos sobre essa questão que a gente quer conversar aqui nessa noite. A gente quer trazer à tona o nascimento de Jesus, falar muito do nascimento de Jesus, mas tentar perceber no nascimento de Jesus que respostas podemos dar a essas pessoas que vão passar por este Natal de uma forma difícil, porque elas estão com perguntas profundas e não estão encontrando uma boa resposta para essas perguntas, né? Bom, para mim, antecipando já assim o principal da nossa conversa aqui, o Natal é a resposta absoluta de Deus para qualquer situação, para qualquer pergunta humana. Eu vou pedir a Lili para ler o texto bíblico que está no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. A gente vai começar devagar, vamos ler só esse versículo, depois a gente vai avançando para outros textos, né, interessantes, tá? O Jonas colocou aqui, enquanto a Lili acha, com essa pandemia, podemos entender a importância do agradecer, entendermos a importância e a falta que um abraço faz. Gostei do comentário, viu, Jonas? É verdade. A gente teve a chance de perceber algumas coisas importantes, né? Verdade. Em Isaías 9, no versículo 6, fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Se você está acompanhando pela Bíblia, eu quero estimular você a marcar as qualidades desse menino, nesse texto aí, tá? Olha só quais são as qualidades. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus poderoso. Ele é Pai eterno e também Príncipe da Paz. Então, pega aí um lápis de cor ou mesmo uma caneta, marca isso na sua Bíblia, porque isso é muito importante. Saber disso é muito importante. Ter essa consciência é muito importante. Aí eu vou pedir para a Lili também fazer uma outra leitura, ela vai aqui do Antigo Testamento, porque o livro de Isaías está no Antigo Testamento. Ela vai passar a ler aqui a partir dessa versão, porque essa é uma versão mais fácil da gente entender. Ela vai ler o capítulo 1 de Mateus, lá no capítulo 1 de Mateus, ela vai ler do versículo 18 ao versículo 23. São poucos versículos, tá? Do versículo 18 ao versículo 23. Quando você for na sua Bíblia e achar esse texto, você vai perceber que é o texto que fala do nascimento de Jesus. Pode ler, amor? Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Maravilha, até aí, até o versículo 23. Emanuel, guarda essa palavra no seu coração. Significa o quê? Deus conosco. É até interessante, legal isso aqui, porque conversando com a Lili, a gente tinha a ideia, né, se a gente tivesse um filho, de colocar o nome do nosso filho de Emanuel. Exatamente pelo significado forte que esse nome tem. Deus conosco. A gente precisa entender, internalizar essa mensagem. Deus está conosco. E eu quero que você comece a perceber a relação desse significado com o Natal, com a importância do Natal, o valor do Natal, o valor de todo ano estar lembrando do nascimento de Jesus. Depois você pode ler com mais atenção, com mais tranquilidade, essa narrativa, essa história. Inclusive tem muitos filmes aí, né? Eu assisti recentemente com a minha filha, a Melissa, um filme que chama, eu anotei aqui rapidinho, meu Deus, onde é que está? Belém? A Estrela de Belém. A Estrela de Belém. Isso, é uma animação que você pode encontrar no Netflix, né? Não estou aqui fazendo propaganda, mas enfim, e muito legal. Tudo bem que ali é uma ficção e tudo, mas tem muita coisa bacana, tem muita coisa que realmente está registrado aqui nos evangelhos, e é legal porque você percebe algumas cenas, você consegue entrar naquela história e aprender muito, né? Então, eu recomendo você assistir A Estrela de Belém, né? E é engraçado que é a história do nascimento de Jesus na perspectiva de alguns animais. Lembra desse filme? Uhum. Né? Muito legal. Eu tenho certeza que você vai, ao mesmo tempo, aprender e dar boas risadas assistindo a esse filme. Tá certo? Bom, pessoal, então, nesse texto, a gente tem aí o resgate de uma outra promessa que foi feita lá no livro de Isaías, só que agora no capítulo 7, no versículo 14, tá? E aí, essa indicação está aqui no versículo 23, ó. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, né? Então, se a gente for lá no livro de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, tá? Eu estou aqui com esse texto separadinho, está assim escrito, olha só que interessante. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Grave essa palavra, esse nome, Emanuel, tá? Muito interessante, muito bacana. Então, o cumprimento dessa profecia aconteceu há 2000 anos atrás, e o Evangelho de Mateus registra essa história muito bem para a gente, tá? Então, qual é a resposta de Deus para nós aqui nesta terra? Quando a gente está enfrentando situações difíceis, quando a gente começa a ser invadido por perguntas sem respostas. Qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus é Emanuel, Deus conosco. É o nascimento de Jesus. E aí eu coloquei aqui nas minhas anotações algumas ideias que eu quero compartilhar com você sobre o significado do Natal nesse contexto de responder a perguntas difíceis do ser humano, tá? Então, lembra dessas pessoas que passaram por situações complicadas, perderam gente querida, né? Filho ou marido, ou o pai, perdeu o emprego. Puxa, quantas perguntas essa pessoa está fazendo, né? Então, o Natal, ele vem para dar uma resposta absoluta. E que respostas são essas? Eu trouxe aqui algumas que eu quero compartilhar com você,
E eu tirei essas respostas de onde? Lá de Isaías 9. A primeira resposta é: Jesus é conselho maravilhoso para as situações difíceis na vida. E aí eu vou pedir a Lili para ler em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Está aqui. Deixa eu botar aqui para você. São só 2 versículos. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só o que esse texto está dizendo. A gente precisa da palavra de Deus para caminhar nessa vida, entendeu? Para ter uma instrução, né? Ter uma boa instrução, para agir bem, para reagir bem e para viver com dignidade, sabe? Então, essa é a primeira ideia, a ideia de que Jesus é conselho maravilhoso. E onde eu vou encontrar esse conselho? Na Bíblia. A Bíblia é o livro que registra tudo relacionado com a pessoa de Jesus, tá? E a pessoa de Jesus é a própria palavra de Deus. Quando a gente vai para o Evangelho de João, João, ele inicia o seu evangelho dizendo exatamente isso, que Jesus é a palavra viva. Ele usa a palavra verbo, né? É o verbo vivo. É a palavra de Deus, tá? A Bíblia registra tudo sobre a pessoa de Jesus. Mas eu quero que você entenda que a palavra de Deus é uma pessoa. E nós precisamos conhecer essa pessoa. A gente precisa se relacionar com essa pessoa para ter as instruções necessárias para viver bem aqui nessa terra. E quando eu falo viver bem, significa viver dignamente, viver com coragem, viver com o coração cheio de esperança, olhando sempre para frente, tentando aprender com todas as situações, tá? Então, o meu primeiro conselho aqui nessa nossa conversa é: conheça mais sobre a vida de Jesus como ser humano, para aprender a viver aqui na Terra, como ele agiu, como ele reagiu, o que foi que ele pensou, quais eram os planos dele, sabe? O que ele disse. E aí, isso é o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Jesus. E a gente precisa transferir o máximo da vida de Jesus para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento. A segunda ideia, a segunda resposta que eu poderia dar, né, ou a ideia que eu poderia compartilhar com uma pessoa que está ali, né, numa situação complicada, passando por esse Natal de 2021 é: Jesus é força para os fracos. Quando você vai lá para Isaías 9, ele vai dizer, né? Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte. Por isso que eu pedi para você marcar na sua Bíblia, né? Então, Jesus é força para os fracos. E em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, vou pedir a Lili para fazer essa leitura aqui, rapidinho. Mateus 11, do versículo 28 ao 30, diz assim o texto: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes a gente se sente dessa maneira, cansado, sobrecarregado. E se sente fraco, né? Quando fala assim, que Jesus, ele é forte, né? Ele é força para os fracos. Não existe assim um grupo de forte, um grupo de fracos. Existem pessoas que têm dias que estão mais fortes e tem dias que nós todos somos passíveis
a estarmos fracos, estarmos cansados e sobrecarregados. Afinal, somos humanos, né? Então, assim, nossos fardos, muitas vezes a gente confunde, né? Acha que pode carregar, pode estar ali. Pode resolver tudo, né? E assim, Jesus diz o quê? Troque esse fardo. Compartilha comigo. Compartilha comigo, exatamente. Então, eu sou a tua força. Ou então já acontece o que é real, uma situação na vida, às vezes é um diagnóstico, às vezes é um luto. Uma notícia ruim que vem, como nessa pandemia, inesperadamente, foram muitos, né? E aí ele diz o quê? Eu sou a tua força, essa força inexplicável, que ninguém vai te explicar de onde é que vem a força para tu acordar todas as manhãs, é isso, né? Exatamente. E é interessante ter essa percepção, porque viver não é fácil. Viver não é fácil. Então a gente precisa reconhecer que necessita da força de Deus para continuar de pé, para levantar pela manhã, para encarar um dia de trabalho duro, para enfrentar os desafios da nossa história. Tem gente que diz assim, na verdade, eu não sei nem como foi que eu cheguei aqui, mas eu só sei que eu estou aqui, né? É porque, assim, se você for racionalizar, às vezes, situações, né? Você, às vezes, se você for medir situações difíceis, você não aguenta. Então, as coisas, elas têm que acontecer dia após dia. É por isso que Jesus disse, né? É por isso que a gente tem que viver a palavra. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra, que é o próprio Cristo, quando ele diz o quê? Viva um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu mal. Porque se eu for te dizer o teu futuro, o que vai acontecer amanhã, meu filho, você não vai aguentar. Então, assim, se você se identificou com essa palavra, com esse texto, cansado e sobrecarregado, então converse com Jesus, compartilhe com ele o que está acontecendo, porque eu tenho certeza que ele vai fazer o que a gente acabou de ler. Ele vai te dar aquilo que você vai poder levar com você. Ele vai te dar a força necessária e a compreensão necessária para administrar apenas aquilo que lhe cabe, entende? Então, pessoal, essa é a segunda ideia. A terceira ideia que eu gostaria de compartilhar com alguém que vai passar por esse Natal de maneira difícil é que Jesus é consciência de eternidade para os injustiçados. Mo, acompanha aí no chat do Instagram, tem gente chegando, que eu gosto sempre de registrar a chegada das pessoas, né? Valorizar. Dá uma olhadinha aí quem foi que chegou, para a gente poder estar aqui agradecendo a participação. Consegue perceber aí quem foi que chegou? A Ju chegou, a Rochelle, a Juliana. Ah, maravilha. Então vamos agradecer, né? Juliana, obrigado aí pela participação. Rochelle, tá certo? Sim. Ó, tem gente aí falando alguma coisa? Como é que tá? Tô ainda tentando ver aqui, meu amor. Tá certo. Então, enquanto eu continuo, a Lili vai vendo aí, vai administrando aí o chat, vendo quem tá chegando. Então, pessoal, Jesus é consciência de eternidade. Às vezes a gente pega essa ideia e acha, puxa, isso é muito distante. Consciência de eternidade. Qual é o valor disso para o meu dia a dia? Entende? Mas quando eu conheço a pessoa de Jesus, a história de Jesus, a sua vida, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte e ressurreição, isso traz para mim uma consciência de eternidade. E qual é a importância disso? A importância disso, pessoal, é porque tem muita gente nessa vida, nessa terra, injustiçada, sabe? Escravizada, no sentido de ser marginalizada. Elas não têm direito de escolher. Elas não têm direito, essas pessoas, elas não têm direito de reclamar, de dizer, olha, eu quero isso, o que você está fazendo está errado. Não, elas estão subjugadas. E sabe o que o nascimento de Jesus fala para essas pessoas?
ela diz, você precisa ser cheio da consciência de eternidade. Tá? Fica firme, porque a existência ela não se resume a essa condição presente. Eu morri, eu nasci, morri e ressuscitei. Entende? Então, quando Isaías 9 fala, eu sou pai da eternidade, ele está falando exatamente isso. Ele está comunicando isso para as pessoas. Eu não sou apenas dono da eternidade. Porque ser dono é uma coisa, ser pai é mais que ser dono. É ser proprietário e ter um cuidado, um zelo por essa dimensão, por essa situação, por esse estado, pela eternidade. Então, ele é nosso pai. Todo mundo precisa de um bom pai. Eu tenho certeza de que você precisa desse pai. Jesus, pai da eternidade. Tá? Bom, pessoal, e a última resposta que eu daria a essa pessoa, a última ideia que eu compartilharia com uma pessoa que vai enfrentar esse Natal com dificuldades é a seguinte: Jesus é a paz para as situações caóticas. Tá? Então, lá no texto de Isaías 9, a gente leu, né, que esse menino que nasceu é o príncipe da paz. E aí eu quero que você leia com a gente Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Vou colocar aqui para ele fazer essa leitura, tá? Do versículo 6 ao 8. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Maravilha, é até aí mesmo, tá? Então, olha só como esse texto enche a gente de força, né? De esperança, tá? Porque, assim, essa mensagem, ela tá comunicando que, puxa, em Deus, eu tenho acesso a essa paz que excede todo entendimento. Então, a razão, o raciocínio, não é suficiente para explicar essa paz que vai invadir o seu coração. E nem se preocupe com isso, apenas aproveite. Né? Exatamente. Apenas usufrua do que Deus já garantiu para você. E aí qual é a sua parte? O próprio texto ele diz, pense, aproveite essa paz que está acessível e comece a pensar em tudo aquilo que é nobre, bom, tudo aquilo que é correto, puro. Porque é dessa maneira que você vai conseguir passar pelas dificuldades, passar pelas lutas, pelas aflições e pelas notícias ruins, inesperadas que chegam na nossa casa. Certo? Essa é a quarta e última ideia de hoje. Tudo fruto do texto lá de Isaías 9, tá? Então, permita ser cheio dessa presença para enfrentar o que tiver que enfrentar na sua vida. Deixa essa paz te guiar, silenciar inclusive outras vozes. Amém. Sabe? Vozes perigosas, ruins, que tentam minar a nossa existência. E não dê espaço para essas vozes. Por isso que o texto diz, permita, encha a sua mente daquilo que é bom, para você continuar firme, focado, tá? Para terminar, eu preciso dizer para você, mais uma vez, que o nascimento de Jesus é a resposta absoluta de Deus para qualquer pergunta humana. Essa é a ideia de hoje. Essa é a ideia central da nossa reflexão de hoje. Eu sei que existem muitas perguntas difíceis na vida, né? É inevitável. Mas
todas elas são satisfeitas quando entendemos o real significado do Natal. Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo que está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A gente espera muito que essa reflexão de hoje ajude você a administrar bem a sua história, a sua vida, as suas situações, os seus questionamentos, as suas incertezas. E não esqueça, tá, do que a gente conversou aqui. Eu quero que você guarde no seu coração. Jesus nasce para que em mim a vida brotasse. Jesus nasce para que em mim a vida brotasse. A morte não tem espaço, tá? Então seja invadido por esse significado do Natal. Em Mateus 28, do versículo 18 ao 20, tem um último texto que eu quero compartilhar com você. Vou pedir a Lili para fazer essa leitura. Mateus 28, 18, 20. Eu acho que eu tenho esse texto aqui separado. Colocou, é Benézer. Benézer, maravilha. Que bom, Rochelle, que você está aqui com a gente. Obrigado aí pela participação. Pessoal, coloquem seus comentários o que significa o Natal para você, o que o Natal comunica para você. Né? A gente quer saber, a gente está curioso aqui, né? A gente quer saber, eu e a Lili, a gente está aqui compartilhando o que a gente pensa a respeito do Natal, mas a gente também gostaria muito de saber quais são as suas impressões, tá? Lili, quer ler para a gente aí? Mateus 28, 18, 20? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Até o fim dos tempos, né? Maravilha. Então, olha só, pessoal. Em Jesus, Jesus nasceu. Em Jesus, Jesus tem toda a autoridade. Ele é o Rei dos Reis. E ele veio nos buscar. Então, enquanto a segunda vinda de Jesus não acontece, eu sei que essa história, né, é uma coisa mais profunda e tudo, mas assim, o que a gente precisa fazer aqui na Terra? Saiam por aí, vivam suas vidas, guardando no coração todas essas promessas e façam discípulos, porque em Jesus há poder e toda a autoridade para a gente seguir até o fim. Então, o nosso desejo é que você tenha um Feliz Natal nesse próximo final de semana, né? Reúna-se, se você puder, com a sua família, com seus amigos queridos, compartilhe, celebre a vida que você tem, a vida que Deus tem te dado e deixe toda essa palavra encher o seu coração, te alimentar e te sustentar. A gente vai fazer aqui uma oração, tá? Para terminar esse momento, tá bom? Eu quero que você nos acompanhe. Eu vou pedir para a Lili fazer essa oração. Pode ser, Lili? Pode ser, sim. Nós vamos agradecer, né, por esse momento. Exatamente. Obrigada, Senhor, pelo teu nascimento, que nos traz, Senhor, esperança, nos traz vida, Senhor, porque onde há o teu nascer, ali há vida. Que o Senhor possa, Senhor, se fazer perceptível nos nossos corações, nas nossas famílias. Que onde há ali o luto, a dificuldade, o Senhor possa vir com a tua presença, Senhor. Mesmo sem explicações, a tua presença seja a própria resposta, Deus.
muito obrigada por mais um momento aqui, com cada um, Senhor, com cada pessoa que tem ouvido, Senhor, esta palavra. Que possa, Senhor, a semente, Senhor, ser alimentada por Ti. Muito obrigada. Que os meus amigos, meus irmãos possam ter uma noite de paz, Senhor, e nós também. Amém. É isso aí, gente. Obrigado. Mais uma semana. Obrigado aqui pela participação de vocês. A gente também está fazendo essa transmissão pelo YouTube. Se você ainda não encontrou o nosso canal no YouTube, Coração Adorador, pessoal do Instagram, tenta achar lá. Se você colocar Coração Adorador e em seguida a palavra jejum, você vai rapidamente achar o nosso canal e a gente está tentando fazer essa migração, né? Lógico que a gente vai manter a transmissão pelo Instagram também, mas a gente percebe agora com esse novo equipamento que a gente tem uma melhor qualidade de imagem, a gente fica mais à vontade aqui para gesticular, tem uma visão mais ampla, né? Tanto a nossa aqui e tudo. Então, é sempre tentando melhorar essa nossa conversa. Então, a gente precisa do seu apoio. Vai lá no canal, se inscreve no canal, lá já tem tem muitos vídeos lá, outros que a gente já colocou lá na nossa biblioteca de vídeos lá. Então, acompanhe a gente por lá, tá bom? Um bom restante de semana para vocês, tá? Um Feliz Natal novamente e a gente se vê na próxima quarta-feira, às 20h30. Um grande abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente.